Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos iniciar a nossa ceia, o nosso tempo de comunhão. Queria convidá-los a se colocarem sobre os seus pés, esse primeiro louvor. Que venhamos nos concentrar na presença de Deus, agradecer a Ele por mais um dia nas nossas vidas e adorarmos ao Senhor juntos como igreja. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, o teu Santo Espírito vivendo em mim. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Vamos abrir o texto bíblico para lermos e adorarmos o Senhor aqui nesta manhã, na presença dEle, com alegria, com amor. O texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Depois você pega. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne,
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esse texto é lindo, é maravilhoso. Esse capítulo você deve ler. Esse capítulo 5 de Gálatas, você deve ler 7, 10, 12 vezes, várias vezes durante o mês, porque isso é precioso, maravilhoso. Nós temos que aprender isso, temos que viver isso. A palavra de Deus é grande, é poderosa. Nós temos que aprender a palavra, ler a palavra, buscar Deus na palavra. Isso é precioso na nossa vida. Aleluia. E vamos adorar. Feche seus olhos. Feche os seus olhos, adore o Senhor, exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Glórias a Ti, Deus grande e poderoso. Eu estou aqui diante de Ti. A minha vida está na Tua presença. Eu preciso da Tua glória. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu amor, eu dependo de Ti, a minha vida está diante de Ti. A glória do Senhor é que manifesta, que opera, o Senhor é que manifesta de uma maneira especial na minha vida. Por isso eu Te adoro, eu Te exalto, eu Te glorifico o nome. Por isso eu digo, Deus, Tu és bendito, Tu és precioso, Tu és maravilhoso, cheio de glória, de vitória, cheio de verdade, cheio de autoridade, cheio de milagre. Eu acredito no Teu nome, eu glorifico o Teu nome, eu exalto a Tua presença. Jesus, Tu és maravilhoso. O Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, é o Espírito que conhece as profundezas do Pai. Ele vê todas as coisas, sabe de tudo. Ele é o profundo, Senhor. O Senhor conhece o escondido, o Senhor conhece tudo, todas as coisas. Por isso realiza, fala, manifesta, glorifica na minha vida o Teu nome, porque eu abro meu coração e eu digo, Deus, Tu és precioso para mim, Tu és a minha vitória, a minha bênção, o poder da vida, Tu és o meu milagre. Eu preciso de Ti, eu dependo do Cordeiro, eu dependo da glória do Senhor, da graça do Deus vivo. Bendito seja o Teu poder, a força, a glória, a autoridade, a honra é a Tua, Senhor, pela obra que o Cordeiro que realizou no Calvário, pela obra que Ele fez para me salvar a humanidade, e Ele continua com mão estendida para operar, com mão estendida para sarar, para curar, para mudar, para transformar, para operar maravilha, para fazer milagre. Eu acredito nesse nome, nesse Deus de poder, nesse Deus de milagre, nesse Deus de bênção, de vida, de vitória. É o Deus da minha vida, é o que eu amo, é o que eu sirvo, que eu adoro, que eu glorifico, que eu exalto. É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor, grande é o Teu nome, grande é o Teu poder, grande é a Tua glória, grande é a Tua graça, bendita, preciosa. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu acredito nesse Deus de vida, eu acredito nesse Deus de glória, nesse Deus de poder, nesse Deus de milagre. Louvado seja Deus. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Eu Te adoro, eu Te agradeço pela Tua presença, pela graça de Deus na minha vida, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Eu glorifico a Ti, porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor é precioso, é santo, é glorioso, é real. Glória, majestade, domínio, poder, soberania e glória. Esta obra é
é tua, Senhor. Essas ovelhas a ti pertencem, Senhor. Graças a Deus, louvado seja o teu nome. Grande é a obra do Senhor e a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Glórias a ti. Bendito seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir então, irmãos, a palavra para o texto da consideração aqui nesta manhã. O texto de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Muitas vezes vamos orar, vamos adorar, vamos só louvar, só bendizer, só exaltar. Não é só pedir, porque a oração não é só pedir. Oração é comunhão, é relacionamento. Apocalipse capítulo 2. Versículo 1 em diante. Essa carta que o Senhor Jesus revelou para a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Esse anjo da igreja, quando fala anjo da igreja, é o pastor da igreja, é o bispo, é o presbítero da igreja, é o líder da igreja. Essas coisas diz aquele, esse aquele é Jesus. Essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço, disse ele para a igreja, as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Coisa muito boa na igreja. Mas uma coisa ruim estava acontecendo. Verso 4. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, de onde errou. Arrepende-te e volta às práticas das mesmas obras. E que, se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, um grupo dentro da igreja, as quais eu também odeio, disse Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, lá no céu, na Nova Jerusalém, que se encontra no paraíso de Deus. É aqui a palavra. Deus, obrigado, glorifica o teu nome por essa santa palavra, e que a unção e a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um aqui, sobre as nossas vidas, e que o Senhor nos dê liberdade e alegria, no nome de Jesus. Maravilha. Vamos sentar. Agora sim. Irmãos, é precioso, a palavra é preciosa, por isso leia ela. Eu cheguei até aqui no final do meu ministério, lendo a Bíblia, que eu comecei a contar, quando eu comecei a contar, 126 vezes a Bíblia. Até novembro eu terminarei 127. Estou na parte final. Nunca me arrependi, nunca fiquei louco, porque para os bispos da Igreja Católica era só os sacerdotes que liam a Bíblia. O povo não podia ler a Bíblia porque ficava louco. E eu já li tantas vezes e nunca fiquei louco, mais abençoado ainda. Quando eu fui para o seminário, eu não tinha lido um livro na minha vida. Quando eu comecei a estudar aquelas lições, aquela coisa, fazer pesquisa, ler, fazer aquele negócio, eu falei, meu Deus, é minha mente. Mas quando eu cheguei no provérbio, aí eu lembrei do provérbio capítulo 10. Está lá escrito, a memória do justo é abençoada. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. E fiz uma oração. Acabou.
Não tive problema em aprender nada, não tive problema em estudar, em fazer pesquisa, em fazer nada. Pronto, acabou. Por quê? Entendi que Deus estava dando graça, que a minha mente, minha cabeça, a bênção de Deus ia me tocar e me renovar e me abençoar. Então é a palavra, a graça de Deus é a palavra. Aí você fala assim, mas tem pastor que não lê Bíblia? Quase nada. Nós fomos examinar um candidato a pastor e eu perguntei para ele quantas vezes ele tinha lido a Bíblia. Eu falei, isso é uma vergonha para você querendo ser pastor. Lê uma vez. Se lê uma vez, você não entende tudo, não compreende tudo, não percebe tudo. Você tem que ler mais, você tem que estudar mais, você tem que perceber mais, você vai. É importante. Por exemplo, os jovens pregadores, se eles lerem 7 vezes o texto que eles vão pregar, vai ser uma maravilha. Tem gente que lê o texto e não fala no texto. E fala aqui, fala ali, fala lá, esqueceu o texto. Volte para a Bíblia. Eu sempre falei aqui nesse púlpito, terei saudade da ceia, pela oportunidade que eu tenho de 1 hora falar da Bíblia, falar das doutrinas, falar dos ensinamentos. Essa aqui é a minha última. Mas pedindo o Espírito Santo para me dar uma luz nesse texto, nesta manhã, substituindo o pastor, que ele ainda não assumiu. Dia 28 a mudança vem, ele já acertou tudo lá, já arrumou o negócio da CEMIG, a internet, e tudo arrumadinho, a escola das crianças. Dia 28 a mudança vem. E diz o texto aqui, irmão, escrevendo para a igreja, o povo geral. Deus elogia, mostra o erro, mostra o bem, as coisas boas, mostra as coisas ruins, mas dá solução para a pessoa mudar. Eu sempre digo, Deus não está pronto para matar a pessoa que errou, que pecou. Ele está pronto para dar oportunidade para a pessoa arrepender. Eu tenho contra ti, está lá. Será que ele não tem contra mim? Tem. Será que ele não tem alguma coisa contra você? Que você não fez, ou está fazendo errado, ou deixou de fazer? Certamente. Mas o que ele quer? Ele quer você arrepender, você voltar à prática. Perceber? Volta à prática das primeiras obras. Ele quer fazer isso da gente. Quer fazer isso no coração da gente, na mente da gente, na vida da gente. Para voltar, para continuar, para nunca desistir, nunca olhar para trás, sempre para frente. Isso é maravilhoso, irmão, na vida da gente. Isso é precioso. Essas coisas diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, e os 7 candeeiros de ouro, e tal. E tem os 7 Espíritos de Deus. Só que não está nesse texto, no outro texto que está na frente tem. Aí alguém perguntou, lá no seminário, quais são os 7 Espíritos de Cristo? Hebreus 11:2, lê lá, abra aqui, agora, para você ver. Aqui ele falou que tem 7 candeeiros, tem 7 estrelas, e aquela coisa toda, aí 7, referindo aí a 7 e tal, os 7 Espíritos de Deus, lá no outro texto tem os 7. E Hebreus capítulo 11, versículo 2, ele fala sobre esses 7 Espíritos de Cristo. 7 Espíritos que acompanham a vida de Cristo. Olha só que coisa impressionante.
Eu falei o quê? Eu falei Hebreus? Só que não é o texto. Esse aqui não. Gente, eu errei o texto aqui. Tão conhecido na minha vida esse texto. Não. Lembrei, perdão. Isaías 11:2. Agora sim. Meu filho, é a idade. Como diz o Onofre, são os janeiros. Mal de ano. Não é Hebreus, é Isaías. Olha só. Os 7 Espíritos de Deus. Versículo 1. Do trono de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. Isso aí é Jesus, né? Da raiz de Jessé, Jessé pai de Davi, o renovo. Esse renovo é Jesus. E repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor. 1. Espírito de sabedoria. 2. Espírito de entendimento. 3. Espírito de conselho. 4. Espírito de fortaleza. 5. Espírito do conhecimento. 6. E espírito do temor do Senhor. 7. Entendeu? Maravilha. Glória a Jesus. Que beleza. Então é sobre ele. Então ele fala aquele que é maravilhoso. Entendeu? Aquele. Versículo 3 aí, Apocalipse 3, volta o Apocalipse. Fica com ele aberto aí. Nós vamos estudar ele aqui nessa manhã, esse texto de capítulo 2, da igreja de Éfeso. Você fica com ele aberto. Quando eu falar, olha o versículo, aí você olha. Tá? Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós vimos lá em Isaías 11:2, né? As 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus. Está aí, agora olhe para mim. Preste atenção. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que é Jesus, que estava e fala em Colossenses, e sobre Jesus habita toda a plenitude da divindade. Então está aí, a graça o Espírito da divindade, toda está na pessoa de Jesus. Por isso que ele disse, eu e o Pai somos um. Isso aqui que faz diferença. Aí ele fala, conheço as tuas obras, conheço o teu labor, a tua perseverança, que não suportaste os homens maus, pusesse à prova aqueles que se declararam apóstolos e os achasse mentirosos. Ou seja, Deus pega aquela igreja e Deus então fala para eles, olha, tem coisa boa, tem perseverança, tem zelo, tens cuidado, zelo. Pusesse à prova, você testasse, ficasse observando o procedimento, as obras daqueles que se diziam crentes, pregadores, apóstolos, missionários, diáconos. Observar. Porque não é pela aparência da pessoa, não é pelo que a pessoa diz, é a vida, as obras, o testemunho. O Tiago até fala, se você tem fé e não tem obra, a sua fé é morta. Por quê? Porque a sua fé não tem vida, não tem resultado, não tem fruto. Então aqui ele elogia a igreja, dizendo, olha, tem coisa boa aí, tem coisa especial, tem coisa maravilhosa. E sempre na vida da gente tem coisa boa para Deus, tem coisa especial para o Senhor, muita coisa boa. Tem coisa boa, nós fazemos coisa boa, mas nós deixamos de fazer coisas boas também. Ou então fazemos coisas que não agradam o Senhor. Podemos fazer. Ele vai chamar a atenção, ele vai mostrar. E às vezes a pessoa está dispersa e de repente numa pregação toca nela em alguma área da vida dela que ela está carente, que ela está problemática, que ela está praticando com o erro, para ela consertar. É isso que é a pregação. É por isso que nós temos que ouvir a palavra. É por isso que nós temos que dar lugar à palavra. Esse negócio de os desigrejados, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Irmão, ninguém é igreja sozinho não, hein? O meu dedo não é eu.
A minha mão não é eu, o meu pé não é eu. Eu é o meu todo, é um conjunto. Então a igreja é um corpo. A igreja são pessoas, não é uma pessoa não, mãe. Eu digo, eu sou a pessoa, eu não preciso de ser, eu não preciso de ir na igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de conselho, eu não preciso de ninguém pegar para mim, que eu estou com ela aqui. Irmãos, precisa sim. Nós precisamos entender a palavra, nós precisamos compreender a palavra, nós precisamos dar lugar à palavra, nós precisamos estar junto com os irmãos, nós precisamos congregar, nós precisamos participar da ceia. Não é uma pessoa, é um conjunto, é um povo. Isso faz diferença. A glória de Deus resplandece assim, faz diferença. Está aqui, ó, tem perseverança, tem suportar-se prova e tal. Aqui o texto diz, colocar-se à prova os mentirosos, tem suportar-se aquele que suportasse prova por causa do meu nome, não esmorecesse. Olha só, irmão, que coisa boa. O versículo 3, suportasse coisas e tal, por causa do meu nome, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Então, muitas vezes nós temos suportado dificuldade, temos suportado as coisas, temos suportado pessoas. A Bíblia diz para nós termos cuidado com os fracos, suportar os fracos, os débeis na fé. Romanos 13, 1, 14, 1. Suportar essas pessoas. Mas muitas vezes nós não suportamos. Aí a gente fica com dificuldade com a Helena, né, Beth? com dificuldade. Eu estou sentindo falta dela aqui. Entender uma pessoa que assim, dificuldade de entender, de compreender, de fazer, aquela coisa toda, está dentro dela, está na mente dela, está naquela coisa toda. Mas nós temos que suportar. Temos que ter paciência. Se ela não é igual a nós temos que ter paciência. Mas muitas vezes nós não temos. Nós precisamos ter isso. E aqui o texto diz assim, para a igreja de Éfeso: suportar-se, tens perseverança, eu conheço as tuas obras, eu conheço tudo, suportar-se por causa do meu nome, não esmoreceste. Irmão, uma coisa boa, a gente não esmorecer, não olhar para trás, não desistir, não parar. Importante, irmãos. Quantas pessoas, uma vez numa reunião de pastores, um pastor deu testemunho: irmãos, eu era drogado, eu era viciado, eu era isso, eu era aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, converti e tal, fui buscar Deus e tudo, hoje sou um pregador, hoje sou um pastor, maravilhoso, beleza. Aí um outro levantou para dar testemunho: irmãos, são 50 anos que eu sou crente, 50 anos que eu amo Jesus, 50 anos que eu prego o Evangelho. Mas parece que a ênfase é para aquele que foi mau, foi perverso, foi ruim, fez maldade e que converteu. Mas aquele que perseverou e que amou Jesus 50 anos, quantas obras maravilhosas ele não fez para Deus. Mas parece que é normal. O outro não. Temos que ver isso na nossa vida. Temos que perseverar isso aqui. Temos que entender isso aqui. Aí o Senhor Jesus vem e fala: mas eu tenho uma palavra contra você. Mas eu tenho algo que você precisa entender. Eu tenho algo que você precisa ouvir, precisa saber. Você abandonou o primeiro amor. A igreja abandonou o primeiro amor. No primeiro amor, aquele calor, aquela lua, aquela beleza, aquelas primeiras obras, aquelas primeiras adorações, aquele primeiro culto, tudo é novo, tudo é diferente, tudo é extraordinário, tudo é bonito, aquela maravilha. Passou a lua de mel, surgiram as coisas, os problemas, necessidades. E aí? Abandonaste o teu primeiro amor. Quando é que uma igreja abandona o primeiro amor? Quando cada um cuida de si e não liga.
Quando a igreja não evangeliza, quando a igreja não vai para os montes, quando não ora, quando não jejua, quando não tem aquele calor, aquele fervor, quando não ama as almas perdidas, quando não se dedica por elas, quando não vai buscá-las, quando não vai orar por elas, quando não vai evangelizá-las, quando não tem coração nenhum. Se ela morrer para o inferno, o problema é dela. Quando ela está estagnada, quando ela não ganha alma, quando aí não chega gente nova e tudo, aquele primeiro amor, aquele calor. Às vezes um pastor da região aqui falou comigo: a igreja, estou batizando 1, 2 pessoas por ano. E a gente batiza muito mais aqui por ano, mas assim, mesmo assim eu fico envergonhado diante de Deus, porque a gente podia fazer mais. Abandonou essa igreja, o primeiro amor? Abandonou. Os membros estão saindo, essa igreja que falou lá, está evangelizando, está orando, está indo por mundo, está clamando, está chorando pelas almas perdidas. Um certo pregador que morreu há muitos anos atrás, ele diz: e se não converter as pessoas, a culpa é minha, que não estou orando, que não estou jejuando, que não estou orando por elas, que não estou pagando preço para Deus tocar nelas, libertar elas, mudar elas. Aí eu quero criticar, a mulher critica o marido critica a mulher, critica o filho, ele é bandido, ele é isso, ele é viciado, ele é drogado, ele não sei o que mais, e nunca diz: em nome de Jesus vai converter, e vai mudar de vida, o Senhor tem um plano na vida dele ou dela, e vai fazer a obra, faz isso, aquilo, outro. Muitas vezes eu abandonei o primeiro amor, você abandonou o primeiro amor. Quando você sente que abandonou o primeiro amor, quando você não tem mais nem vontade de sair, de visitar ninguém, de pregar, de orar por ninguém, de visitar, de falar de Jesus para uma pessoa. Mandei fazer aqueles cartãozinhos para facilitar a chegada nas pessoas. Olha que Jesus tem uma mensagem para o seu coração. Olha que Jesus fala com você. Olha aqui que beleza, que palavra linda para você. Só palavra saindo da boca de Cristo, está lá. Mandei fazer os 2.000, tem ali, está na caixa, passar para o João. Dia 2, no domingo. Pedi para o irmão Douglas levar uma mesa por lá, por 2.000 folhetos. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lá na porta do cemitério, lá, dia 2. Ano passado nós fizemos isso, não apareceu. Fiz um apelo, não apareceu ninguém lá. Mas agora eu acho que vai. Em nome de Jesus. Quando é que nós perdemos o primeiro amor, irmãos? Você como pessoa perdeu o primeiro amor. Quando você já não tem mais prazer em adorar e exaltar e glorificar o Cordeiro. Quando você não tem aquela: Senhor, vai para a oração, está cansada, Senhor, abençoa o fulano, ciclano, minha tia, o meu tio, o pastor, o irmão, fulano, abençoa ali, Não, irmão, esse primeiro amor ele vem com uma fome, como diz o salmista: eu tenho fome de Deus mais do que a terra sedenta deseja por água, mais do que o guarda pelo romper da manhã. É a sede de que você vai, você adora, você chora, você glorifica, você diz que Ele é Deus, Ele é precioso, Ele é grande, Ele é extraordinário, é maravilhoso, é isso, aquilo outro para você, e glorifica Ele por ter alcançado, entendido, compreendido a mensagem, e que agora você tem vida, e você agora tem prazer em adorar e louvar e bendizer e exaltar o Cordeiro, e seu coração está cheio de amor, e você quer mais e mais dele, tem fome dele, ele é o seu pão, é a sua vida, é a sua vitória, o seu respirar, a sua alegria, o seu viver. Isso é que é importante. Você não vai simplesmente só pedir fulano, Beltrano, não, você vai dizer: Senhor, me usa, eu preciso pegar, eu preciso visitar alguém, preciso falar de Jesus. Beleza. Quem é que isso quer? Quem o Senhor coloca na minha mente me lembra de uma pessoa que precisa do Evangelho, uma pessoa que precisa de Deus, precisa da palavra, e eu vou lá fazer uma visita. Você para 1 hora, 2 horas numa semana na sua vida para você visitar alguém, para você não ter compromisso em casa, para você fazer uma visita. A vovó, o vovô, o titio, a titia, você vai lá e tudo. Quando você sai, irmãos, é lindo, irmãos, é lindo. Abra Isaías 52, só para você ver essa maravilha que é o que eu estou acabando de falar para você.
Olha só que beleza. Versículo 7, Isaías 52, 7. Vou lembrar dessa água, Beth. Olha só que coisa linda, irmãos. Ó, que formosos, ou quão pode ser, que formosos são sobre os montes os pés dos que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isso aqui, irmãos, é a pessoa de Jesus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Boas novas é o Evangelho. Anuncia a paz, anuncia as coisas boas, que Jesus é coisas boas, que anuncia a salvação é Jesus. Está vendo? Coisa boa quando você vai e que você fala e que você caminha, que você fala. Que alegria que eu senti no meu coração. O irmão Onofre também sentiu. Ele visitou a senhora, eu falei que sexta-feira, nós visitamos ela ali na quinta-feira, terça-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira. Nós visitamos ela ali no Biqué, visitamos ela lá, levei a palavra e dei uma palavra para ela, dopada de remédio, o médico dopando ela e ela está lá, aquela coisa toda. Eu levei o remédio, a raiz de Jessé. Lembra que nós lemos o texto agora, de Isaías capítulo 11, a raiz de Jessé? Uma vez eu falei num lugar que eu estava pregando, na alta sociedade da cidade, eu estava pregando lá, e eu falei: você precisa de tomar o chá da raiz de Jessé. E aí eu falei, e não expliquei. Aí veio uma mulher: pastor, que chá é esse? Está lá escrito. E a raiz de Jessé. Ai, meu Jesus. E eu falei: minha filha, isso é Jesus. É Jesus. É Jesus. Aí Jessé, perceberam aqui como é que é precioso quando a gente sai fazer coisa boa. Eu tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. E quando a gente abandona o pecador, que Jesus disse: vir de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, que não crer será condenado. Irmã, quando nós perdemos isso, nós estamos perdendo também o primeiro amor, porque Deus quer que a gente não pare, irmão. Nós precisamos continuar. A graça de Deus é assim, é a bênção de Deus na nossa vida. Nós não podemos: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós não podemos abandonar esse primeiro amor, irmão. Esse calor, esse fervor, essa fé viva. Sem fé é impossível. Hebreus capítulo 11, impossível agradar a Deus. E nós temos que ter esse calor, esse fervor, essa força, essa graça, essa alegria, e manter o calor, manter a vida. 47 anos de casado, mantenha a mesma alegria, mesmo calor, mesmo vigor do meu casamento, da minha vida, com a minha velha, com a minha crioula. Na fé é assim, irmão. Na fé nós temos que renovar cada dia na nossa vida com o Senhor. Nós não podemos abandonar o primeiro amor. Nós não podemos abandonar o amor de Cristo Jesus. O amor a Ele, amor a Ele. É verdade, é maravilhoso, é especial, é precioso na minha vida, na sua vida, na nossa vida, irmão. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Abre João capítulo 14, ou 14. Oh, que texto lindo. Eu quero ler com vocês aqui. Muita gente já abandonou, irmãos, o primeiro amor. Versículo 21. João 14, 21. Muita gente já abandonou o primeiro amor, já não liga mais. É tipo casamento, já está uma rotina, não tem mais elogio, não tem mais abraço, não tem mais beijo, raramente uma intimidade, raramente um elogio, é só crítica, é só isso, aquilo outro. Tem que manter essa alegria no relacionamento. A nossa vida com Deus tem que manter esse calor, esse fervor, essa fé viva, essa fé especial, maravilhosa. Nós temos que viver o dia de hoje na presença de Deus. Tem luta, tem dificuldade, tem problema de marido, tem problema de filho, tem problema não sei o que mais e tal. Mas é assim. Uma dona que eu conheci aqui muitos anos,
psicóloga, ligou para mim lá de Belo Horizonte. Tem 3 dias que eu não vejo a minha filha, que eu não sei o que é, preocupada com a filha. Nós temos que ficar preocupados com as almas perdidas. Nós vamos ver a palavra de Deus, que é preciosa. Versículo 21, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, repitam, quem não me ama, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas quem ama, irmãos, quem ama tem vida, quem ama tem calor, tem fé, tem amor. Quem ama as almas perdidas, ama Ele, adora Ele, serve a Ele, e está lá orando, buscando a Deus. Eu estou orando, eu vou orar, eu vou buscar na igreja, em casa, na rua, no monte, em qualquer lugar, nos cultos, nas casas, em todo lugar. Tem prazer de dar testemunho. Deixa eu dar um testemunho aqui de 2 minutos, irmão. Eu resumo meu testemunho em 1 minuto. Mas eu não conhecia Jesus, eu era perdido, eu era pecador. Aí você vai e fala na casa lá que não é crente, no culto no lar, e você vai, não é crente, não conhecia Jesus e tal, mas alguém chegou, pregou para mim e tal, eu fui ler a Bíblia, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, eu estou firme com Jesus até agora. Não deu 1 minuto. Aí o ouvinte, o dono da casa, a dona da casa, o vizinho, está lá observando. Que bom, que maravilha, eu tenho que fazer isso, Irmão, muitas vezes nós abandonamos o nosso primeiro amor. Aqui Jesus diz que guarda minha palavra, que me obedece, que segue. É aquele que me ama, guarda minha palavra. Aquele que me ama, eu vou amar. O meu Pai ama e eu amo também. Maravilha. E João capítulo 12, ele fala que aquele que me servir, meu Pai amará. Maravilha, que beleza. Eu tenho experimentado esses anos todos servindo o Cordeiro. Ele tem mostrado a sua glória para mim. Ele tem mostrado, até no final do meu ministério, Ele tem mostrado que Ele está comigo, que Ele me ama, que eu sou importante, que eu faço uma obra das mais preciosas do mundo para Ele. Não tem coisa melhor. O Spurgeon que fala, eu tenho escrito na minha Bíblia, nenhuma ocupação dos mortais se compara com ganhar almas para Cristo. Que maravilha! Nenhuma ocupação dos mortais, porque é importante os pés daqueles que vão, que pregam, que servem e que fazem a obra do Senhor com amor, com alegria, com prazer, irmão. Nenhuma ocupação dos mortais se compara com ganhar almas para Cristo. Tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Irmão, nós não podemos abandonar esse amor para Cristo, para Jesus, para Deus. Quando nós adoramos Jesus, o Pai recebe. E eu falei aqui uma vez, eu tenho dó dos testemunhos de Jeová. Jesus fala assim, aquele que tem o filho tem o pai, aquele que não tem o filho não tem o pai. Se eles não têm o filho, eles quer o pai. Não, o pai não está com eles. O filho não está, o pai está fora. Coitado. Aí o Senhor no juízo vai dizer, quem são vocês? Mas nós passamos a vida toda adorando o Pai, pregando o Pai e anunciando o Pai. Mas o Pai, tem muito tempo que o Pai delegou a autoridade para o Filho. Colocou o Filho como Senhor. E aí o Filho diz assim, ninguém vê o Pai senão por mim. Por quê? Porque o Pai colocou Ele como um único mediador entre Deus e os homens. Não é o Pai, é Ele. Aí eu costumo dizer, o Pai não salva, o Espírito Santo não salva, salva só Jesus. Mas os dois trabalham para que Jesus seja glorificado no coração das pessoas. O Espírito Santo convence na hora da pregação e o Pai está presente. E quando alguém diz, eu creio em Jesus, o Espírito Santo entra. Quando Jesus perdoa,
com o sangue dele limpa o pecado da pessoa, o Espírito Santo passa a direcionar a pessoa. É por isso que a pessoa dá conta de libertar da droga, do vício, da prostituição, disso, aquilo, outro. O fulano era perverso, agora já está santo, abençoado. É por causa da fé, é por causa do sangue, é por causa da palavra. Correndo aqui um pouco mais, aí o versículo 5, olhe no texto aí da palavra, nós estamos estudando Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. O versículo 5 fala assim: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão eu vou prestar conta com você. A oportunidade que ele dá. Volta à prática das primeiras obras. Lembra onde você caiu, onde você errou. E quem sabe você até hoje tem errado, não tem feito, não tem trabalhado, não tem pregado, não tem orado, não tem buscado, não tem evangelizado, não tem. Mas que o fulano não converteu. Irmão, prega a palavra. Jesus falou para Timóteo: prega a palavra, há tempo, há fora de tempo, prega a palavra. Quantas palavras, irmãos, para quantos advogados, médicos e tudo, eu tenho pregado nessa cidade para esses grandes, eu vou nas associações aí, e tá lá os grandes lá, os empresários, os fazendeiros, grandes fazendeiros, gerente de banco, não sei o que mais, e eu falo de Jesus e desafio eles a ler a Bíblia. Mas cadê eles? Eu estou pregando o Evangelho. A doutora Luísa, dizendo que ele esqueceu do dia da despedida aqui, dizendo que ele vem na posse do pastor, o Luiz da cooperativa. A igreja, essa cidade deve muito ao Senhor. Eu não sei se essa palavra está dentro do contexto geral, mas eu não vejo assim. Eu vejo eu como um pregador do Evangelho, uma pessoa que veio para cá para pregar o Evangelho nessa cidade, para ser testemunho de Cristo, para orar pela cidade, pela salvação da cidade. E eu tenho certeza que essa igreja vai crescer muito. Deus vai fazer grandes obras nessa igreja. Deus vai operar. A igreja está limpa, está abençoada, está graciosa. Os que estão aqui estão firmes na graça, estão amando, estão abençoando. E eu tenho certeza que Deus vai ter um tempo novo, vai ter um tempo de renovo, um tempo novo, um tempo abençoado. Essa igreja vai crescer, vai ser uma bênção. Como diz o Pedro aqui, né? Tem uma pessoa que gostou tanto da palavra do Pedro, falou que a coisa mais importante que ela percebeu foi a palavra do Pedro aqui. Entendeu? Falando do pai, falando da mãe, e falando para o Silvio, profetizando para ele. Foi lá abraçar ele, dar um beijo nele. Entendeu? Mas isso é importante. É precioso. Então aqui lembra de onde parou, lembra de onde estagnou, lembra de onde ficou parado. Um provérbio japonês fala assim: é melhor andar do que ficar parado. Quem corre cansa, quem anda alcança. E faça, diz a Bíblia em Eclesiastes, o Salomão diz assim: tudo que tem para fazer, faz conforme suas forças. Se você tem pouca força, ou pouca experiência, ou pouca vontade, se associa com alguém, pega um parceiro, uma parceira, pega um amor, um irmão, uma irmã, pega um casal, coisa assim, precisa fazer uma visita, e vai, pega de carro, coisa assim, e vai. Então ajusta ali a oração. Eu vou pregar e você faz a oração, eu vou orar, você dá a palavra, dá o seu testemunho, fala de Jesus para a pessoa. Nós vamos fazer oração, nós vamos abençoar, e vamos lembrar de onde nós paramos, irmãos, de onde nós paramos de fazer a obra de Deus, de fazer a obra, de orar. Essa igreja vai crescer, mas depende de você. O que eles estão convertendo? Porque nós não estamos pregando. Por que Deus não está fazendo, levantando defunto? Por que Jesus não está curando paralítica? Por causa de mim, por causa de você. Não estamos jejuando, não estamos orando, não temos tempo com Deus. Mas se nós buscarmos a Deus, Deus vai fazer coisas grandes, aleluia. Porque Ele é o mesmo. Romanos 13:8 está lá: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, é sempre o mesmo. Ele parou porque agora é só carne, é só internet. Não, para um pouco a internet e vai orar, e vai ler Bíblia, e vai orar. Põe o propósito de ler a Bíblia toda, o Novo Testamento. Aquele Jorge Miller, ele só o Novo Testamento ele leu 100 vezes de joelhos.
Uma vez ele estava viajando, teve uma serração muito grande no mar. Ele tinha que pregar 2 dias, 1 dia, não sei o que mais. Aí, era muitos dias de viagem. E aí o chefe do navio falou com ele: ó, não tem jeito de chegar. Não tem jeito de chegar. Porque ninguém vê nada, é uma serração muito grande, está com um problema sério, ninguém está vendo nada, pouco e tal, e vai, e falou com o Miller, e aí e tal, aquela coisa toda. Ele falou: Senhor, eu tenho que estar lá, eu tenho que pregar naquele congresso, naquele lugar. Saiu do porão do navio, saiu e falou: Senhor, em nome de Jesus, que dissipe. É chamado de nevoeiro, né? Parece que é um negócio assim, que é um nevoeiro. Um negócio assim, uma nuvem que desce, você não vê lá na frente. E ele virou assim, desceu, aí de repente o homem veio atrás. Seu Miller, sumiu tudo. O nevoeiro desapareceu. É assim. Eles até falam no testemunho dele, que ele tinha catalogado 50.000 orações respondidas. Porque ele não abandonou o primeiro amor. Olhe para mim. Ele não abandonou o primeiro amor. E tem gente que fica trabalhando, não fala de Jesus para ninguém. Lembra do rapazinho que eu falei aqui, que passou 2 anos numa empresa? Graças a Deus que ninguém ficou sabendo que era crente. E parecendo que ele estava orgulhoso. Um covarde. Pensando que Deus ia se agradar dele fazendo uma coisa dessa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Lembre-se de onde caísse, de repente volta à prática. Nós precisamos voltar, irmão. Voltar a buscar mais, a orar mais, jejuar mais, a buscar mais, para Deus operar mais. Maravilha. Aí você vai ver pessoas convertendo, pessoas curadas, pessoas abençoadas. Por quê? Porque você também está ajudando. Você está orando, também está levando a carne, está ajudando o pastor, está ajudando os irmãos da igreja. É maravilha, que maravilha. Amém. Senhor, o louvor da igreja. Toma aqueles irmãos, às vezes o que está cantando aqui quase não ora, o que está tocando também não, e aquela coisa toda. Tem uns que não são dizimistas, tem uns que não oram, tem uns que não evangelizam, tem uns que não falam de Jesus, mas você também vai orar por ele. Você vai dizer: Senhor, toca, Senhor, liberta ele, Senhor, unge ele, opera no louvor nesta noite, faz milagres, Senhor, opera nele, opera nela, a fulana, cita o nome deles, o nome dela, o baterista, o guitarrista, o violonista, não sei o que mais e tal, os vocais, e vai aquela coisa toda, em nome de Jesus, Senhor, manda fogo do céu, queimando, quebrando, destruindo o mal e libertando a bênção, para que haja uma unção do altar, para que alcance o coração das pessoas, irmão. Quando eles começam a cantar, o povo, aleluia, 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 e vai, e vai, e vai. Irmãos, essa música fala assim, e tal, e quando começa a ministrar assim, começa a falar, aí é aquele fogo, aquela liberdade, aquela alegria, aquele amor. Você sente que o Senhor está presente ali, você sente a presença do Senhor. Aí o pregador vai pregar, e ele prega numa unção, e aquela coisa maravilhosa, e aí o Senhor alcança. Quem quer aceitar Jesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, papapá. Não. Vamos voltar à prática das primeiras obras? Vamos voltar à prática do primeiro amor? Não é não? Vamos voltar à prática das primeiras obras? Mas eu tenho ainda alguma coisa ainda para falar para essa igreja. Ele disse: tens contudo a teu favor que odeias as obras nicolaítas, eu também odeio essas obras. Ou seja, eles perceberam os falsos, os traidores, os enganadores, aquelas pessoas que não estavam com concórdia, com amor, com união,
estava com divisão, estava com murmuração, reclamando de tudo, reclamando de qualquer coisinha. Tem um que reclama do pastor que gritou demais, que o pastor que fala baixo demais, o pastor que não sei o que mais. O falou, aquele louvor, aquele fulano, aquela ciclana, a roupa daquela beltrana, ele não sei o que mais, e vira aquela coisa toda. E cada um tem que andar comportado. Quem está no altar tem que andar comportado. Ninguém daí pode olhar e perceber alguma coisa errada no corpo da pessoa. Ela está tranquila, está em paz, está abençoada. Ninguém pode criticar ninguém. Mas é você, o seu coração. O coração tem que estar feliz, alegre, orando, buscando. Você vem para adorar, para ouvir a palavra, para glorificar, para exaltar, para adorar o Senhor. A diferença na vida da gente quando a gente chega no culto, irmão. A diferença na vida da gente. Maravilha. Glória a Jesus. Eu gostei demais, mas aquele cachorro que entrou dentro da igreja atrapalhou a minha paz. Eu perdi a graça. Mas não deixe cachorro entrar dentro da igreja mesmo. Mas não é por isso. Você tem que receber a palavra. Você tem que viver a palavra. Você tem que amar Ele de coração. Você tem que amar Jesus prazerosamente. Essa é a nossa função, irmão. Esse é o nosso amor. As lutas, as dificuldades. Nós vimos aqui sexta-feira, quando eu preguei sexta-feira aqui. As doenças, as dificuldades não são sinais para a gente voltar, para a gente abandonar. Não, nós temos que andar, nós temos que viver, nós temos que olhar para cima, nós temos que adorar, nós temos que louvar o Senhor. E aí ele fala, o vencedor. Todas as 7 cartas, ele tem uma palavra para o vencedor. Ele tem uma palavra para o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que persevera até o fim. Aquele que for fiel até a morte. É o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que estiver em Cristo. Quando for chamado, ele está na presença. Ele está firme. Ele está na graça. Não deixe o mal. Não deixe o ódio, a ira. Não deixe a contenda. Não deixe os problemas dos outros. Não pegue o problema dos outros para cima de você, não. Não fica com raiva do fulano que fez isso, que fez aquilo com o outro. Não pegue o cão pela orelha, como fala provérbio. Aquele que se envolve em questões alheias é como que pega um cão pela orelha. O cão vai morder. Vamos viver, irmãos, essa fé. Vamos viver esse amor. Vamos praticar esse primeiro amor. Vamos viver nesse primeiro amor. Vamos adorar Jesus. Vamos servir o Senhor. Vamos pregar o Evangelho. Profetize de novo. Que essa igreja vai crescer. E você voltar à prática do primeiro amor. E você dedicar. Se você perceber onde parou, você dedicar mais. Pensar no próximo. Pensar no próximo. Pensar no pecador. Pensar na vida. Pensar nos outros. Pensar naquele que perdeu um parente. Perdeu que está doente. E não sei o que mais e tal. Eu falei que a irmã Regina operou o joelho, tem lá quase 2 semanas que ela está tratando. Foi agora esse dia, tirou os pontos. Então aquela coisa toda. Cadê as irmãs da igreja para fazer uma visita para ela? Aonde estão? Aonde estão? Pois é lá, é correr. Internou, vai lá visitar, vai na casa. Perdeu um parente, vai fazer uma visita, vai levar uma palavra de consolo, vai falar, fica firme, irmão, irmã, vamos ajudar. Irmãos, é isso, a prática do primeiro amor, ela continua e precisa continuar na minha e na sua vida. E eu vou continuar na prática do primeiro amor, porque é isso que é a minha vida. Eu nasci para isso, eu nasci para viver isso. Isso que é importante, especial e maravilhoso. Quando nós estamos na prática do primeiro amor, irmãos, nada é problemático, nada é empecilho, nada é difícil, nada, mais nada, vezes nada. Eu nunca tive problema de orar, de visitar, de pregar. Eu nunca tive problema de dizimar. Eu vendi a casa, dei o dízimo da casa. Eu vendi carro, dei o dízimo de carro. Eu não tenho problema com nada. Vendi um lote, dei o dízimo do lote todo. Eu não tenho problema com nada. E sempre fui abençoado e sempre Deus trabalhou em meu favor e me honrou. Eu nunca tive dificuldade nisso. Por quê? Porque o dinheiro não é o meu Senhor. O meu Senhor é Jesus, irmão. O dinheiro é para nos ajudar, para nos servir, para nós vivermos aqui, porque nós vamos deixar tudo. É maravilhoso. Vamos voltar à prática do primeiro amor, irmão. Vamos viver Jesus, vamos adorar Jesus, vamos servir o Senhor, vamos fazer a obra do Senhor, vamos verificar onde a gente caiu ou onde a gente parou e vamos voltar a essa prática, vamos voltar a orar mais, a buscar mais, porque o vencedor tem uma promessa maravilhosa. Todas as cartas
tem uma promessa ao vencedor. Essa promessa aqui é que nós vamos comer da árvore da vida. Lembra da árvore da vida que ele fez para Adão? E que depois que ele tirou o Adão do paraíso, ele pôs um querubim com espada, para ele não voltar. Antes de Deus destruir aquilo tudo, Deus acabou com aquilo tudo. Destruiu com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, destruiu também a árvore da vida, pronto ali. Mas lá no Novo Jerusalém vai estar cheio de árvore da vida. Está lá. Dá a estação, dá o seu fruto, e não vai, a folha não seca, é aquela maravilha. E olhe para mim, Deus tem o melhor para nós, para mim, para você, para todos nós. Se nós estivermos sempre no primeiro amor, você vai ver a diferença. Ele vai trabalhar em nosso favor, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos livrar, Ele vai nos honrar. Faz diferença, irmão. Faz diferença na vida da gente. Não podemos deixar isso. Aqui nessa palavra terminando, ele elogiou, fizeram coisas boas, mas ele percebeu que tinha alguma coisa na igreja que estava... O Hernandes Dias Lopes, da igreja presbiteriana, que está vivo, é uma das figuras da igreja presbiteriana no Brasil. Está na mídia, sempre é ele. Tem o pastor Nicodemos, que já jubilou também, já aposentou, está velhinho, mas aqui e ali também ele fala. Ele era um mestre, um doutrinador, professor dos outros pastores. Ele foi atrás das igrejas, essas igrejas lá da Ásia, não achou nenhuma. Não achou nenhuma igreja mais. Acabou tudo. Dizer que achou uma lá que é uma boate. No lugar onde era uma igreja, é uma boate. Outras já foram destruídas e tal, acabou tudo e tal. Outras é uma boate, não sei o que mais. Só tem um sinal de que teve um templo ali, que teve um lugar de igreja. Cadê o povo, irmão? Por quê? Aquela geração abandonou o primeiro amor, a outra geração o pecado entrou. Ah lá, que está entrando de novo. Pode encostar o portão lá, põe ele para fora e põe o portão e fecha o portão. Abandonaram o primeiro amor, a geração seguinte não tinha amor. E foi esfriando e acabou tudo. Não vem. O pastor está desanimado, porque não tem ninguém. O pastor está ali, eu também estou desanimado, eu não vou mais. E vai aquela coisa toda e tal. De repente não tem ninguém, vão fechar a igreja. Será que é isso? Exatamente, porque faltou o calor, faltou o primeiro amor, faltou a continuidade, faltou aquela geração, exortar a próxima geração, para que aquela geração continuasse firme, a geração continuasse na graça, para influenciar outra geração. Maravilha, aleluia. Bom, irmão, beleza. Entendeu? Então essa geração aqui tem que ter fogo de Deus, tem que ter a graça de Deus, amor de Deus, poder de Deus, unção do Espírito Santo para influenciar os filhos, os netos, os bisnetos, para que eles tenham essa alegria de servir o Senhor e não ser apenas religiosos ou ser apenas um crente vazio, desanimado. Senão, daqui a 3 gerações, cadê a igreja? Mas aquela igreja enchia, aquela igreja reclamava, não tem ninguém mais. Eu não gostaria que acontecesse isso, nem o próprio Deus gosta de acontecer. Por isso, temos feito coisa boa sim, mas vamos melhorar, vamos esforçar, vamos continuar, vamos avivar esse primeiro amor. Vamos continuar com esse primeiro amor, porque faz a diferença, muita diferença, muita diferença. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Jesus. Vamos orar agradecendo essa palavra, e você coloca em prática essa palavra,
Essa palavra é muito preciosa para mim e para você, muito preciosa. Essa palavra foi Deus me deu hoje de manhã para trazer aqui, compartilhar com os irmãos essa palavra. E eu espero que ela não caia no esquecimento, que a partir de hoje algo novo aconteça e que você melhore a sua vida espiritual e não fique na mesmice, não fique parado, apático. Se caiu, levanta. Agora, volta. Arrepende, pede perdão. Senhor, me ajuda, eu tenho sido fraco, eu tenho sido falho, eu tenho sido negligente, preguiçoso, mas me ajuda, eu quero melhorar mais e mais diante de Ti, tanto no meu relacionamento pessoal, como também a pregação, a palavra do Senhor nosso Deus. Maravilha, tem ali, aonde você for, você leva um cartãozinho. Olha que a mensagem de Jesus no seu coração. Está lá, venha ouvir a palavra de Deus todos os domingos às 19 horas na Igreja Batista. E você já está fazendo uma coisa boa. A pessoa está em luta lá, aí ela lembra, eu vou naquela igreja. Ela tem um cartão lá, porque o versículo é bonitinho, o cartão é bonitinho, ela não vai jogar fora, vai ficar lá. Toda vez que ela vê, Jesus está falando com ela.